Neste vídeo veremos um efeito aqui prático para a dissolução de um objeto, pode ser um objeto 3D, pode ser um texto, cabe a criatividade de vocês aí no que você vai usar em relação ao efeito. A versão que eu estou usando é 3.0.1 e esse tutorial é baseado numa pesquisa que eu fiz aí em outros canais do YouTube. Vamos lá entender como se faz. Eu vou adicionar um objeto aqui que é uma macaquinha, é o Monkey Suzanne. Ela está com uma resolução aqui bem áspera, eu vou usar o Ctrl 3, aqui eu aplico diretamente o Subdivision, vou deixar o Render e Viewport em 3 e vou aplicar diretamente o modificador. Para alisar mais ainda a superfície, eu vou usar o botão direito, Shade Smooth. Eu vou colocar um material inicial nessa macaquinha, usando aqui o Material Preview, e vou clicar em Materials, New. No Base Color do Principal, que é o shader inicial, eu vou usar aqui uma cor com a tonalidade azul clara. Está um pouquinho mais escura, aqui está bom. Vamos dar um efeito metalizado para ele. Aqui está ótimo. Vamos olhar esse objeto de frente, tá, pessoal? Clicando aqui no Y, visão fronte ortográfica. Eu vou clicar aqui em cima nessa opção que é o Show Overlays para poder tirar e vamos ver como é que vai funcionar aí o nosso conjunto de nodes para criar o efeito que precisamos. Eu vou abrir aqui no painel Timeline a condição do painel Shader Editor. Ele vai trazer o node que eu apliquei, tá aqui, que é o Principal BSDF. Eu vou desconectar esse lado aqui usando a tecla N e eu vou acrescentar entre o Principal e a saída um node mixagem. Vou no Shader, Mix Shader, vou conectá-lo aqui. Para poder fazer o efeito que eu preciso, eu vou precisar utilizar aqui um node, onde eu vou usar o recurso Transparência. Venho aqui novamente em Shader e uso o Transparente BSDF. Vou conectá-lo no shader de baixo aqui do Mix Shader. O que vocês vão ter aqui é a condição de ver o fator utilizando a transparência ou não. Vamos deixá-lo aqui no meio. E vamos acrescentar um node aqui, que vai ser um node de conversão do tipo Color Ramp. Esse node vai ficar aqui. Vamos ligar o color de saída dele com a entrada Factor do Mix Shader. E eu vou utilizar um outro node aqui, que vai ser um node de textura. E para isso eu vou usar a textura de gradiência, quem vai fazer o efeito de gradiência. Então eu vou conectar o color dele aqui com Factor. E agora, se vocês olharem, quando eu movimentar a setinha branca para cá, ele começa a gerar um efeito aí como se fosse um efeito de transparência de um objeto para o outro. Então, nós vamos deixá-lo mais ou menos aqui e percebam que ficou uma sombra do objeto interferindo aqui na área. Como é que eu tiro essa sombra? Bem, eu seleciono o Mix Shader, venho no material. E na configuração do material vocês vão encontrar uma guia chamada Settings, que são os ajustes. Nós vamos em Blend Mode mudar do modo opaco para o modo Alpha Blend. Repare que aquela sombra deixou de existir, mas nós vamos precisar também marcar aqui o Backface Cooling. Pronto. Agora, se eu movimentar aqui essa guia, Color Ramp, eu tenho como fazer esse efeito interessante aqui no objeto, como se ele estivesse sumindo. Vamos agora selecionar um outro Color Ramp, porque nós vamos fazer um processo de emissão também. Então eu adiciono aqui na área um Converter Color Ramp, coloco embaixo, eu vou aproximar um pouquinho e com o botão do meio eu posso arrastar aqui, pressionado, tá? Eu venho aqui e vou ligar esse color dele com Emission, tá vendo? Vou ligar o node gradiente com Color Ramp. E vamos dar para essa setinha branca, trazendo até aqui, até esse ponto, uma coloração aqui chegado ao vermelho e ao laranja. Vocês já vão entender já para que serve isso. Então eu vou trazer esse node para cá, em cima, para fazer esse processo. Nós vamos usar aqui uma emissão bastante alta,
dentro do que precisamos aqui, tá, pessoal? Vai ser o nosso objeto que vai radiar. E aqui nós vamos nas propriedades do renderizador, que é o Render Properties, manter o IV como nosso padrão aí de renderizador. E vocês vão clicar em Ambient Occlusion em Bloom. O Bloom vai dar a intensidade de luz que a gente pretende em cima do efeito. Por enquanto não se preocupe, porque a gente vai ajustar de tal forma que a gente vai ter o efeito que nós precisamos. Vamos deixar aqui bem juntinho para poder criar a condição do efeito. Nós vamos adicionar agora um node que vai ser um node de mapeamento. Então vamos vir aqui em Vector, vamos usar o Mapping. Vamos ligar esse Mapping dele com o Vector do Gradiente. Precisamos agora adicionar um outro node que vai ser um node de entrada do tipo Texture Coordinate. A gente vai orientar as coordenadas a partir de um objeto. Então nós vamos conectar a saída object dele com a entrada vector do nosso elemento que está aí aparecendo. Aqui a gente já tem o efeito que a gente precisa. Vamos olhar de frente, tá? Se eu aumento esse distanciamento do color ramp de baixo, eu diminuo a intensidade aí que vai acontecer do efeito Bloom. Se eu aproximo a setinha branca aqui, o efeito de afinamento aqui vai ficar meio diferenciado. Para criar distorção, o que a gente precisa para fazer no efeito, eu vou arrastar aqui, tá, pessoal? Aproximar um pouquinho mais. Entre o Texture Coordinate e o Mapping, eu vou usar aqui um node, que é um node do tipo Texture Noise Texture. Vou conectá-la aqui. Esse node que vai dar aqui a distorção que nós precisamos no efeito. A gente precisa adicionar agora um Mix RGB para poder fazer o efeito funcionar. Então eu tenho que vir aqui, usar o Color, Mix RGB, vou conectar. Para essa funcionalidade aparecer, vocês vão conectar também o objeto na segunda cor aqui do Mix RGB. E aqui eu já tenho o efeito da dissolução. Então, como é que eu vou controlar esse efeito de dissolução? Eu posso usar aqui no Mapping o mapeamento de X. Repare que se eu diminuo o valor aqui, ele tira o efeito da dissolução. Se eu aumento, ele cria o efeito da dissolução. Porém, esse efeito aqui, ele está mal definido. Para eu poder resolver isso, no Noise Texture, que está criando esse ruído aqui, eu vou utilizar uma escala com fator maior, para que a resolução fique bem interessante aí no processo. Tá vendo? Então, se eu volto aqui para um ponto positivo, eu diminuo, eu aumento a intensidade do efeito. Se eu volto para um valor negativo, eu tiro o efeito. Então, a gente vai buscar um ponto aqui, qualquer, junto à nossa cena. E nesse ponto qualquer junto à nossa cena, que pode ser esse aqui, por exemplo, eu vou encostar o cursor bem aqui no cantinho direito, até ele virar uma cruz, pressionar o botão esquerdo, vou empurrar para cima, eu crio uma outra janela parecida com a de cima. Eu vou mudar essa aqui para o modo Timeline. Nós vamos gerar uma animação a partir daqui, dessa coordenada X. Vocês poderão utilizar aqui qualquer animação usando as coordenadas X, Y e Z, ou a rotação X, Y e Z. Eu preferi usar aqui somente o eixo X. Então eu vou começar com o X num fator negativo, vou clicar no frame 1, e aqui eu volto no X, uso o botão direito do mouse, insert keyframes, ele gera uma chave no frame 1. No frame 120, pessoal, eu vou começar a clicar aqui na setinha da direita da coordenada de locação de X. Ele vai aumentando e veja que o efeito de dissolução vai acontecer lá em cima. Vou deixar até desaparecer o objeto. Pronto. Aqui nessa posição, no frame 120, eu uso o botão direito, insert keyframes. Vamos ver como ficou a animação, dando play. Está aí o efeito de dissolução de forma simples e prática junto à cena. Vocês podem fazer isso num texto, qualquer objeto tridimensional, até mesmo num papel com uma boa complexidade. E, por exemplo, eu vou vir aqui, se eu quiser fazer uma transferência
desse material para outro objeto, eu vou clicar aqui no Show Overlays, tá? Vou usar aqui o modo, eu posso adicionar aqui na área desse exemplo um outro objeto. Digamos que eu queira utilizar uma esfera. Então eu venho aqui, adiciono UV Sphere, vou usar o Shade Smooth nela e eu quero que o material que eu apliquei na Suzane venha para ele. Então eu seleciono primeiro a esfera, com o Shift pressionado eu seleciono a macaquinha, que é quem tem o material que vai fornecer. Aqui eu uso o Ctrl L e clico em Link Materiais. Agora a esfera também tem o mesmo material que eu apliquei na esfera. Então agora eu posso desabilitar a macaquinha. Se eu quiser olhar pela visão aqui do passo 0, em vez de aparecer a macaquinha, vai aparecer a esfera, ó, com o mesmo efeito que eu criei lá com a macaquinha. Vocês podem usar um texto fazendo esse mesmo tipo de processo que eu estou demonstrando aqui para vocês. Fica a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial.